vezes a pessoa, ela está num processo tão difícil que qualquer conselho que a gente dê pode beirar o clichê, né? Então, vou falar, por exemplo, da pessoa da Celina, que está aqui dizendo que os conflitos existem dentro da gente. Primeira coisa é se conhecer, né? É ela com ela. E outra, a gente tenta às vezes ajudar uma pessoa que naquele momento não quer ajuda. Se nós, a pretexto da caridade, quisermos impor a nossa ajuda, a ajuda sem querer do outro é uma imposição que não vai dar muito certo. Então, para acessar o coração do outro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ser humano. Ouvi-la, entendê-la, não comparar, não julgar. E dizer que se aquela questão ela tem cunho de necessidade terapêutica, que essa pessoa precisa de ajuda profissional. Porque nós, por mais que gostemos da pessoa na rede de apoio, familiar, amigos e tudo mais, querendo ajudar, às vezes, nós temos limite. A rede de apoio é acolhimento, é ouvido, né? Então, a motivação para uma melhora vem, por exemplo, do estudo. Né? No próximo slide, para você ter uma ideia, tem uma frase do livro Alice no País das Maravilhas, que lá pelas caminhadas, né, de Alice, ela encontra o gato e pergunta: para onde eu devo ir? E é famosa, né? Vocês devem conhecer essa resposta do gato que ele diz: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É mais ou menos como se o gato dissesse, no próximo slide, por gentileza: se você não sabe quem você é, qualquer jeito serve. Qualquer jeito de ser serve, né? Então, se você não sabe quem você é, as pessoas vão dizer como você tem que ser, como você tem que se vestir, né? Como você tem que falar, o que você não pode falar, porque, nossa, vai ser inconveniente, né? Vai ser não sei o quê. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente está sempre parecendo massinha de modelar na mão dos outros, né? Tem que tomar cuidado com isso. Afinal de contas, a responsabilidade de ser quem nós somos foi dada por Deus. Por isso que estamos habitando cada um seu corpo. Por isso que nesse lugar, sem arrogância nenhuma, nós precisamos encontrar quem nós somos e habitar esse corpo de verdade com qualidade de presença, sabendo quem nós somos, com quem nós queremos estar, do que nós partilhamos, o que não é pra gente. Aquela lucidez de Paulo, né? Eu posso tudo, mas não é tudo que me convém. O equilíbrio entre o mundo dos desejos e do superego para Paulo, né? Eu posso tudo, mas não é tudo que me convém. É uma grande lição para todos nós, né? Deixa eu ver tem legal aqui uma mensagem que chegou, ó. Dia 22/9 é o Dia Mundial Sem Celular. Vou deixar na agenda para ficar offline nesse dia. Aí, ó, então já existe. Se existe, precisamos checar essa fonte e quem sabe fortalecer essa rede então, aí, ó, dia 22 de setembro, Dia Mundial. Vamos pesquisar aí, né, se é isso mesmo. Deixa eu ver aqui a Rosélia. É importante chamar o inconsciente para um café e fazer uma DR. Olha, não chama DR não, porque o inconsciente, ele já não se acessa, né? Ele já não, para Freud, ele já não se acessa. O que dá para a gente acessar são as nossas questões já visíveis, né? Por exemplo, a dor que nós já sentimos. Ô, dor, o que você quer me dizer, hein? Vamos conversar, vamos tomar um cafezinho, mas sem DR, porque senão ela vai fugir de você. A gente não quer ter trabalho, né? Então a gente chama, vamos tomar um cafezinho. No livro 15 Minutos de Amor Próprio que eu escrevi, tem um capítulo, né, em que eu pergunto: você já tomou o café com você? É nessa pegada, né? Você já parou para se ouvir, né? Então alguém perguntou como acolher, como descobrir essas coisas dentro de mim? Estudando, né? No próximo slide a gente vê isso. Estudando, olha lá, estudando. O estudo como forma de ampliação de consciência. Né? Na próxima slide, por favor, Jeff. O estudo das leis da natureza, dentro e fora de nós, fazendo amizade, como estoicistas falam, com o natural. Né? Epiteto, por exemplo, ele diz que nós seremos felizes à medida em que coadunarmos a nossa vontade com a vontade da natureza, porque para tudo existe uma ordem natural. E que se eu for contra essa ordem natural, querer porque eu quero porque quero, agindo como criança, vou sempre me dar mal. É o que o Espiritismo fala de reforma íntima, por exemplo. O que é reforma íntima? No próximo slide, por favor. Nada mais é do que a reforma da nossa própria consciência. Eu falo isso o tempo todo em palestra nos centros espíritas, ou em palestras sem ser do espiritismo, porque é da vida, né? Não é só exatamente um manifesto espírita, mas aqui para a gente reforma íntima significa reformar-nos moralmente. E o que não é a reforma moral, senão a reforma da própria consciência, né? Dando mais um passo à frente de nós mesmos, né?
E aí tá interessante porque tem gente achando que vai conseguir se reformar sozinho, conversando com inteligência artificial, né? Nas redes sociais. Ai, preguiça social, minha bateria social está zerada. A intolerância, a impaciência de conviver, de estar com o outro, é algo perigoso. Lá na questão do Livro dos Espíritos 779, tem uma questão respondida a Kardec que diz assim. Coloca aí para mim, por favor, Jeff. A força para progredir áurea, o homem em si mesmo ou o processo é apenas fruto do ensinamento? É a pergunta de Kardec, né? Para progredir, então eu tenho a força em mim ou alguém tem que me ensinar? Os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, como meio que autodidata, né? Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Eita! É por isso que a gente está adoecendo, por falta de contato social. Ah, mas as pessoas estão doentes. Ah, tá, falou o lírio do campo, né? O lírio dourado dos Campos Elíseos. Quem não está doente hoje? Quem já veio para a Terra, querida? Sinto dizer, nós estamos aqui para melhorar alguma coisinha, viu? Para não dizer coisinhas. E tá tudo certo, porque o querer é a nossa melhora. O querer é a cura, o caminhar é a cura. Tanto faz onde a gente vai chegar na linha de ascensão, mas à medida em que eu caminho, eu vejo coisas mais belas e aquilo me cura e me joga para frente, né? Por exemplo, eu não sou contra a tecnologia, não sou contra as redes sociais, as IAs, né? Inteligência artificial que está aparecendo, mas vamos lá. O problema está como nós usamos isso e o incentivo que está sendo feito pelas redes sociais no uso disso, né? Eu trago isso porque a gente tem que filtrar algumas coisas. Olha o que eu peguei na captura da tela do Instagram me sugerindo uma conversa com a inteligência artificial. Coloca para mim o próximo slide, por favor. Eu só vou mostrar para você que a captura é legítima, é real. Capturei ontem e joguei aqui, ó. Né? A propaganda era: converse com as IAs. É uma essa nova ferramenta do Instagram. Pode deixar aí, eu vou ler o que eles estão incentivando, porque fica pequenininho para vocês, né? Tá lá, converse com as inteligências artificiais diferentes, encontre IAs por tópicos do seu interesse ou dos criadores que você segue. Crie IAs e compartilhe com amigos para conversas profundas. Olha só, crie uma IA para conversas profundas, ajuda em tópicos específicos ou apenas por diversão. Nossa, então agora está sendo sugerido eu conversar com a IA para eu ter conversas profundas, vejam vocês. Aí vem nas letrinhas pequenas. Suas interações com as IAs serão usadas para melhorar a IA na meta. Não compartilhe informações sobre você ou sobre outras pessoas, incluindo tópicos sensíveis, que você não queira que a IA retenha e use. Vou parar por aqui. Então, olha só. Incentivo a conversar com a IA para alimentar a IA, para ela se tornar mais capaz de conversar com seres humanos. Pegaram essa? Incentivo a IA para conversar com máquina e esquecendo do contato social. É, Raquel, porque a minha bateria está baixa. É mais fácil conversar com a inteligência artificial porque ela não vai me encher a paciência. Ela não fala, ela não reclama, ela não fala coisas ruins, ela não fala. Ah. Então é mais fácil. Oi, IA, tudo bem? Como é que você está hoje? Né? Então, assim, eu não estou definindo nada, se é bom ou se é ruim, eu só joguei a questão para você pensar. Como isso tudo é muito perigoso, eu vou na mão contrária mesmo, porque eu vejo coisas perigosas e o meu trabalho é alertar. Então eu logo fiz isso aqui com as pessoas, ó. No último domingo nós fomos para o Parque Vila Lobos e num vídeo curtinho você vai ver o que a gente fez. Coloca para mim um videozinho, Jeff.
percebeu a diferença entre conversar com a IA e conversar com pessoas reais? Esse vídeo curtinho que a gente bolou aqui foi fruto de uma atividade entre pessoas reais no meio da natureza. No meio dos Sims em São Paulo, a gente disse, que eu quero descer dessa correria e eu quero estar com pessoas. Nós caminhamos com propósito, cada um foi feita uma pergunta, né? E aí, o que você viu de extraordinário enquanto você caminhava? A pessoa vinha com a resposta. Depois tivemos um piquenique, depois tivemos uma aula de pintura ao ar livre. Vocês precisam ver que beleza de pintura saíram dali. Mexendo com as emoções reais, verdadeiras, né? Cada coisa linda. No meu Instagram, depois eu vou postar uma obra em específico que a participante autorizou a colocar tanto a imagem, né, da pintura quanto o significado. E ninguém quis ali, teve a pretensão de se tornar um Picasso, né, parecido com Van Gogh. Nada disso. A gente só queria estar junto. E um fenômeno social aconteceu bastante interessante. Quem passava por ali ficava curioso, observando o que a gente estava fazendo. Essa é a proposta da Escola da Alma. A gente tem essa escola há 20 anos e nós estamos com turmas, né, online, às segundas-feiras. E esse curso é rotativo, então você pode entrar quando você quiser. E nós estudamos basicamente 3 coisas: filosofia, psicanálise e arte para o dia a dia. Então, nós temos 2 aulas online, mas temos uma presencial, para quem pode, não obrigatória, porque nem todos são de São Paulo, mas a gente vai a teatros, nós vamos em museus, nós vamos ter acesso à cultura, nós vamos reencantar os nossos olhos pelo que é real de novo. Então, aqueles motivos de peso no nosso coração deixaram de ser tão pesados, pelo menos naqueles momentos. E Deus é tão bom o tempo todo, né? Que quando nós chegamos, percebemos uma árvore e embaixo tinha ali umas placas de cimento. E quando nos aproximamos, tinham poesias escritas, talhadas na pedra, falando sobre alma, tempo, movimento, energia, luz. Que interessante, né? Então, fica a dica para você pensar o que vale a pena viver, né? Se é o real, se é o tanto de rede social. Então, eu quero deixar um recado para você. Pega o seu caderninho e anota um telefone. No Clube Amigos da Boa Nova, você compartilhando, né, algum valor por mês, você ajuda a manutenção da rádio e da TV. O nosso telefone para você se tornar sócio, anota aí, é o 0800 12018 38. 0800 12018 38. Tá? E se você se tornar sócio, você vai participar do clube de vantagens. Amigos, né, da Boa Nova tem acesso ao clube de vantagens, que, por exemplo, o Espaço Bom Viver, e no próximo slide, Jeff, é membro desse clube. Ou seja, nós oferecemos cursos, palestras, workshops, encontros, com desconto para quem é sócio. Olha que beleza! Né? E outros colegas também, tem um monte de serviços sendo oferecidos lá. Vale a pena você acessar esse site, clubeamigos.com.br, tá? E se você gostou do que a gente falou hoje, o meu Instagram, anota aí, Raquel Bachiega Oficial, e Espaço Bom Vivere, Raquel Bachiega Oficial, Bachiega com 2 Cs. Se você quiser saber mais sobre a Escola da Alma, o nosso telefone é o 11 94919 1160, porque a minha tarefa é ficar velhinha falando, nós precisamos estar juntos, nós precisamos conviver mais, dar mais risada, lembrar do que importa. Como eu gosto de dizer, colocar vida na vida. Se isso fez sentido para você, entre em contato. Te espero com todo carinho. Eu quero mandar um beijo aqui para o pessoal que mandou mensagem, né? A Rosélia, a Marco Godinho, Desirê, tenho hábito de escrever tudo que não me agrada, do meu trabalho, de mim, da vida, tudo, depois as soluções para melhorar cada questão. Às vezes estou no automático, assim eu observo e faço o máximo para mudar. Que maravilha, a escrita terapêutica é sempre muito legal. Estou nos últimos segundos, quero mandar um beijo para a Celina. Minha rede de apoio são vocês, toda a programação da TV e rádio me fortalece bastante, me ajuda a pensar mais sobre mim. Elaine, nenhum de nós vamos agradar a ninguém. Só Jesus, foi a missão dele. É isso aí, querida. Olha, estou nos últimos minutos, como eu falo, quando a companhia é boa, o tempo voa. E eu estou aqui já querendo que chegue sábado de novo para poder te reencontrar, para a gente estudar de novo e colocar vida na vida. Essa foi
a principal mensagem do programa de hoje. Espero que você tenha gostado, que o Criador te abençoe e te proteja. Obrigada, um beijo, até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá. Você acompanhou Plantão da Alma. Continue acompanhando a TV Mundo Maior, emissora da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. A Bíblia, ela é um livro mediúnico e estamos descobrindo isso exatamente com o Espiritismo, porque durante séculos os líderes religiosos, padres, bispos, pastores, protestantes, evangélicos, eles nunca falaram sobre a mediunidade, sobre o Espiritismo dentro da Bíblia, e sendo que ela é um livro mediúnico. Lembrando aqui, o que eu digo sempre no meu trabalho, vamos dizer assim, o pastor Neemias Mariano do Rio, que fala que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E eu acrescento, de psicofonia também, quando o Espírito fala usando a boca do médium. Então, a Bíblia é um livro que muito tem a ver com o Espiritismo. E os espíritas, por isso, estudam muito a Bíblia também. Temos biblistas espíritas que amam estudar a Bíblia, e não para ganhar dinheiro, mas para assimilarem bem os ensinamentos dela. E quando se trata, então, dos fenômenos mediúnicos, de que ela está cheia, tanto no Velho Testamento como no Novo, então, nós espíritas procuramos nos aprofundar nesses ensinos, ou nessas práticas mediúnicas espíritas dentro da Bíblia, exatamente para informarmos as pessoas que convivem conosco e no nosso trabalho nas casas espíritas, ou escrevendo, ou falando, nós procuramos esclarecer bastante essa questão. A Bíblia, de fato, é um livro que está muito em sintonia com a doutrina espírita. O Consolador, que é o Espiritismo, e que veio, como se diz, colocar pingos nos is a respeito dos ensinamentos de Jesus, a respeito desses ensinamentos dele, tanto pela pregação como pela vivência, porque ele pregou e viveu, de fato, os ensinamentos que ele trouxe para nós. Então, nós espíritas e o Espiritismo temos muito a ver com a Bíblia e principalmente com o Novo Testamento e, repetindo, o Espiritismo é o Consolador prometido. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Deise Mansano e eu estou aqui para falar de uma perguntinha interessante e é sobre aniversário. A pergunta é: aniversários são lembrados por um ente querido desencarnado? O que vocês acham? Vamos lá? Bom, interessante porque nós achamos que os espíritos, ao partirem, algumas pessoas acham que os espíritos, ao partirem para a vida espiritual, vão recomeçar a sua vida e deixar de lado a vida de encarnado que se passou recentemente. Muito pelo contrário, há uma junção das
vivências que nós tivemos, porque o espírito é um só. Só vai aumentar a sua sabedoria, a sua vivência e, se muito bem vivido, moralmente muito bem vivido, vai realmente fazê-lo com que a evolução se torne presente. Em outubro de 1868, nós temos uma revista espírita, um livro, do compêndio das revistas espíritas. E se você tiver oportunidade, vai lá em outubro de 1868, um espírito fala assim: a destruição de um corpo não conduz à destruição do espírito. Continuo a vos querer, meus amigos ausentes, meus caros defuntos. Então, ele se coloca assim como um defunto, mas numa forma assim de brincadeira, uma forma jocosa de falar a respeito de espíritos desencarnados. E nos revela com toda certeza, se nós estudarmos a doutrina dos espíritos, nós vamos ver o carinho que os espíritos que partem ou que ficam continuam tendo, porque a afinidade vai se dar pelo sentimento, pela emoção. Não tem a ver com o corpo. O corpo parte, mas aquela amorosidade, aquele carinho vão continuar. E aquelas pessoas queridas que aniversariam naquele mês, naquela data, naquele período, é sim lembrado, é sim querido e muitas vezes visitado por aqueles que partiram, nos dando essa condição de entendermos através muitas vezes de um sonho, de uma intuição, de um cheiro. A gente lembra, a gente passa as fotos, puxa, parece que está aqui perto. Muitas vezes estão nos abraçando, nos dizendo que em breve, porque a encarnação é muito breve, se nós formos comparar com a nossa vida verdadeira de espíritos imortais. Então, possamos ter certeza que aqueles espíritos que nos precederam, que estão no mundo espiritual,